Um outro debate que foi muito importante, e aí a senhora domina muito bem, que é a questão do Fundo de Investimento Estudantil, que é o FIES. 1 milhão de estudantes estão inadimplentes e é uma atividade necessária, enfim, e que o governo fez uma proposta e é um debate muito amplo e existe, a oposição bateu muito forte, muita discussão. Como a senhora avalia? Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com estudantes que eram do FIES, né? Eu trabalhei no início da minha jornada de profissional numa instituição de ensino superior lá em Salvador, e eu atuava nos programas sociais que a faculdade tinha. E pude ver de perto, né, a realidade de muitos estudantes que viviam ali e que estavam naqueles espaços graças ao FIES. Primeiro, o FIES é um programa muito importante porque ele possibilitou justamente essa entrada dos estudantes que infelizmente não tinham, né, a condição, não conseguiram passar, né, em universidades públicas, mas conseguiram passar em algumas universidades particulares e conseguiram inclusive bolsas do ProUni, né? Então eu via muitos estudantes que estavam com 50% de bolsa do ProUni e ali não pagavam as mensalidades de 50%. E 50% era o financiamento estudantil, e aí da proposta justamente do FIES. Então, infelizmente, né, devido à recessão e devido à crise econômica que a gente está vivendo até hoje, essa realidade para esses estudantes se tornou muito difícil, né? Muitos estão terminando suas faculdades, e aí tem um prazo de carência, né, para que o estudante possa começar a pagar o seu financiamento, mas não estão conseguindo alocar no mercado de trabalho. E aí, o que acontece com essa galera que não está conseguindo se alocar e que não vai conseguir pagar o seu financiamento estudantil? Eu acho que essa proposta da isenção, né, na verdade do perdão de boa parte das dívidas é uma proposta muito positiva, porque a gente pensa na realidade de que a maioria desses estudantes são estudantes que vêm de uma classe média baixa ou classe baixa, né? É uma realidade de estudantes que ainda não conseguiram se estabelecer no mercado de trabalho, né? Estudantes formados, né? Estudantes recém-formados que não conseguiram ainda se estabelecer no mercado de trabalho e que precisam de incentivo do Estado, sim, para que essas contas sejam pagas. Mas aí a gente não pode demonizar o programa em si. A gente precisa sim discutir a estruturação dele, reestruturação. Tem um detalhe importante, nós estamos falando de incentivo às pessoas que estão inadimplentes, mas tem também aquelas pessoas que em dias, né, pagaram. Essas pessoas serão prejudicadas mesmo? Também foi discutido bastante isso. Sim, mas é exatamente esse ponto. Eu acho, e aí o meu ponto de vista é de que essa liberação, né, esse perdão, de certa forma, das dívidas, ele deve acontecer a partir da realidade de cada um. Né? Então, por exemplo, se a gente tem ali alguns estudantes que conseguiram se estabelecer no mercado de trabalho, né? Alguns estudantes que já estão atuando e que estão conseguindo pagar em dias, né, as suas contas do financiamento, ok. Para ele conseguiu adentrar no mercado, ele já conseguiu se estabelecer. Mas esse perdão deveria levar em consideração principalmente juros e multas, né? Porque quando atrasa o financiamento, os juros e as multas aumentam e vão crescendo ao longo do tempo. Então, esse programa de incentivo deveria focar principalmente nesse ponto. E aí, analisar caso a caso, né? Deveriam ser estabelecidos critérios específicos, pensando na realidade daquelas pessoas, pensando na realidade de cada recém-formado, para que de fato esse pagamento, esse perdão das dívidas aconteça. E aí sim, é uma discussão muito ampla, né? A gente poderia aqui discutir diversidade de especificidades a respeito disso, mas é um incentivo para que de fato aqueles que não conseguiram se alocar, aqueles que estão desempregados, que o fim da faculdade não trouxe de fato a concretização de achar um primeiro emprego, essa realidade também precisa ser analisada.